Existe uma transformação que desafia toda a explicação humana, que contradiz toda a lógica psicológica, que ultrapassa toda a possibilidade natural. A conversão de Saulo de Tarso. Atos 9, 1, 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os trouxesse presos a Jerusalém. Respirando ainda ameaças e mortes, não apenas pensando em perseguição, não apenas planejando violência, mas respirando ódio, vivendo para destruir, existindo para eliminar cristãos. Esta era a condição de Saulo, fanático religioso consumido por zelo homicida, intelectual brilhante dedicado à destruição da igreja, líder respeitado comprometido com genocídio espiritual. E em questão de momentos, tudo mudou, radicalmente, irreversivelmente, sobrenaturalmente. Atos 9:20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus, do versículo 1 ao versículo 20, de perseguidor a pregador, de destruidor a defensor, de inimigo a apóstolo. Esta não foi evolução gradual, não foi processo terapêutico, não foi desenvolvimento psicológico, foi transformação instantânea através de intervenção divina. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Logo, immediately, pregava, com convicção total, Cristo, o mesmo Jesus que queria destruir. A transformação de Paulo é prova irrefutável do poder transformador do Evangelho. Demonstração incontestável da capacidade de Jesus para mudar vidas. Evidência absoluta de que ninguém está além da possibilidade de conversão. Mas também é muito mais que isso. É modelo de como Deus transforma inimigos em aliados. Padrão de como converte oposição em cooperação. Exemplo de como usa até perseguição para expandir seu reino. A história de Paulo deveria gerar esperança em seu coração. Se Deus pôde transformar o maior perseguidor da igreja no maior apóstolo do cristianismo, se pôde converter terrorista religioso em missionário global, se pôde mudar assassino de cristãos em plantador de igrejas, então ninguém está além da possibilidade de transformação. Nenhuma situação é impossível para Deus reverter. Nenhuma pessoa é muito má para ser salva. Nenhuma transformação é muito radical para acontecer. Hoje, você descobrirá 7 aspectos dessa transformação extraordinária. 7 elementos que tornam a conversão de Paulo única na história. 7 características que deveriam revolucionar sua compreensão sobre o poder transformador de Deus. Prepare-se para ter sua fé expandida, para compreender possibilidades que você nem imaginava, para reconhecer que Deus especializa-se em transformações impossíveis, porque depois que você compreender o que Deus fez com Paulo, nunca mais dirá que alguma situação é impossível de mudar. Você está pronto para testemunhar o poder transformador absoluto? O primeiro aspecto da transformação radical de Paulo revela a profundidade chocante de sua hostilidade anterior, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Paulo não era opositor casual ou crítico moderado. Era perseguidor fanático, consumido por ódio religioso tão intenso que definia sua própria respiração, respirando ameaças e mortes. Linguagem extraordinária que indica a obsessão total. Paulo não apenas planejava perseguição ocasionalmente. Vivia, dormia, acordava pensando em como destruir cristianismo. Ameaça e morte eram o oxigênio de sua existência. Esta intensidade de oposição torna sua conversão ainda mais extraordinária. Não foi conversão de pessoa neutra. Não foi decisão de alguém buscando religião. Foi transformação radical de inimigo declarado em aliado apaixonado. Paulo era líder da perseguição oficial contra a igreja nascente,
Atos 8:3, diz que assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Assolava, devastava, destruía sistematicamente. Não era perseguição casual, era campanha organizada de extinção. Paulo coordenava esforços para eliminar movimento cristão completamente. Usava autoridade legal, conexões políticas, influência religiosa para erradicar fé em Jesus. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Paulo expandiu perseguição além de Jerusalém. Buscou autorização oficial para caçar cristãos em outras cidades, demonstrando dedicação total à destruição do cristianismo. Sua oposição não era apenas externa, era profundamente pessoal. Paulo acreditava genuinamente que estava servindo a Deus através da perseguição. Considerava cristãos hereges perigosos que ameaçavam pureza da fé judaica, segundo o mais rigoroso partido da nossa religião, em Atos 26:5. Paulo era fariseu extremo, dedicado à observância meticulosa da lei. Via Jesus como blasfemo que corrompeu tradições sagradas. A intensidade de sua oposição anterior torna a conversão de Paulo prova incontestável do poder transformador de Jesus. Porque quanto maior a hostilidade original, mais extraordinária a mudança resultante. Psicologicamente, conversão de perseguidor fanático é impossível através de meios humanos. Pessoas tão comprometidas com causa específica não mudam de opinião facilmente. Requer intervenção sobrenatural. Paulo mesmo reconheceu isso. Mas, quando aprouve a Deus, revelar seu Filho em mim, em Gálatas 1:15-16. Não foi decisão pessoal. Foi revelação divina que superou resistência extrema. A oposição intensa de Paulo serve propósito específico na narrativa divina. Demonstra que ninguém está além da possibilidade de conversão. Que resistência extrema não intimida poder transformador de Deus. Se Paulo pôde ser convertido, qualquer pessoa pode ser transformada. Se perseguidor fanático pode se tornar apóstolo dedicado, nenhuma oposição é intransponível. Isso deveria gerar esperança extraordinária para intercessão. Quando orar por pessoas que parecem impossíveis de serem alcançadas, lembre-se de Paulo. Sua hostilidade extrema não impediu transformação radical. A intensidade da oposição anterior de Paulo também explica a intensidade de sua dedicação posterior. Pessoas que experimentam conversões dramáticas frequentemente desenvolvem paixão proporcional pela nova fé. Paulo se tornou mais dedicado ao cristianismo do que fora ao judaísmo, mais comprometido com a expansão da igreja do que estivera com sua destruição. Transformação radical produziu dedicação radical. Como aplicar essa verdade hoje? Primeiro, nunca desista de orar por pessoas que parecem impossíveis de serem alcançadas. Paulo prova que oposição extrema não limita o poder de Deus. Segundo, reconheça que conversões mais dramáticas frequentemente produzem cristãos mais dedicados. Grandes pecadores podem se tornar grandes santos. A intensidade extrema da oposição anterior de Paulo torna sua transformação o caso mais extraordinário de conversão na história humana. O segundo aspecto da transformação radical de Paulo revela método extraordinário. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o rodeou um resplendor de luz do céu. Atos 9:3. Deus não usou processo gradual, argumentação lógica ou influência humana. Interveio direta e dramaticamente, através de manifestação sobrenatural irresistível. Subitamente, o rodeou um resplendor de luz do céu, sem aviso prévio, sem preparação psicológica, sem processo de convencimento. Intervenção divina instantânea que transcendeu todas as expectativas e resistências humanas.
A luz não era fenômeno natural, era manifestação da glória de Cristo ressuscitado. Vi pelo caminho, ó Rei, uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, em Atos 26:13, mais brilhante que sol do meio-dia, luz supernatural que revelou presença divina. Paulo caiu por terra, não por decisão própria, não por convicção gradual, mas por poder irresistível que o derrubou fisicamente, demonstrando superioridade absoluta da autoridade divina sobre resistência humana. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Comunicação direta de Jesus ressuscitado, não através de pregador humano, não via estudo bíblico, mas através de revelação pessoal do próprio Cristo. A repetição, Saulo, Saulo, indica intimidade e urgência. Jesus conhecia Paulo pelo nome. Intervenção não foi acidental, mas intencional, dirigida especificamente para transformar esse perseguidor particular. Por que me persegues? Pergunta que revelou verdade chocante. Perseguir cristãos era perseguir Cristo pessoalmente. Paulo descobriu que estava lutando contra o próprio Deus que afirmava servir. Quem é, Senhor? Paulo reconheceu autoridade sobrenatural, mas não identificou a fonte. Resistência intelectual ainda funcionava, mas poder físico estava completamente subjugado. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Revelação que demoliu todo o fundamento da oposição de Paulo. O Jesus que considerava blasfemo morto estava vivo, glorificado, falando com ele pessoalmente. Esta declaração destruiu instantaneamente toda a teologia que Paulo havia construído contra cristianismo. Se Jesus estava vivo e glorificado, então tudo o que cristãos afirmavam era verdade. A intervenção sobrenatural direta demonstra que Deus pode ultrapassar qualquer resistência humana quando escolhe fazê-lo. Não está limitado por métodos convencionais de evangelização. Pode converter inimigos através de manifestação direta de seu poder. Por que Deus escolheu método tão dramático para Paulo? Primeiro, porque resistência era extrema. Métodos convencionais seriam insuficientes para penetrar fanatismo religioso tão intenso. Segundo, porque missão de Paulo seria extraordinária. Apóstolo aos gentios, precisava de autoridade inquestionável. Conversão dramática estabeleceu credibilidade apostólica. Terceiro, porque conversão de Paulo serviria como testemunho permanente do poder transformador de Cristo, caso irrefutável de que ninguém está além da possibilidade de salvação. A intervenção sobrenatural também revela a iniciativa divina na salvação. Paulo não estava buscando Deus. Deus estava perseguindo Paulo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Em João 15:16. Como isso se aplica hoje? Primeiro, reconheça que Deus pode intervir sobrenaturalmente em qualquer vida quando escolhe. Não está restrito a métodos graduais de conversão. Segundo, ore por intervenções divinas em vidas que parecem impossíveis de serem alcançadas. Deus especializa-se em conversões dramáticas. Terceiro, esteja preparado para Deus usar métodos extraordinários para alcançar pessoas específicas. Não limite poder divino às suas expectativas. A intervenção sobrenatural direta na vida de Paulo prova que Deus pode e fará qualquer coisa necessária para alcançar aqueles que ele escolheu para seus propósitos específicos. O terceiro aspecto da transformação radical de Paulo revela simbolismo profundo. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, nada via, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Atos 9:8. A cegueira física que Paulo experimentou por 3 dias simbolizou perfeitamente sua condição espiritual anterior e necessidade de iluminação divina. Abrindo os olhos, nada via. Paradoxo extraordinário. Paulo abriu olhos físicos,
mas não conseguia ver, porque cegueira não era apenas física, era representação literal de sua cegueira espiritual anterior. Por 3 dias, Paulo permaneceu cego. 3 dias de escuridão total. 3 dias de dependência absoluta de outros. 3 dias de reflexão forçada sobre encontro que transformou sua vida completamente. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Atos 9:9. Jejum total. Não apenas de comida, mas de água, demonstrando intensidade de choque espiritual que experimentou. Toda sua cosmovisão havia sido demolida. A cegueira física forçou Paulo a confrontar cegueira espiritual anterior. Durante anos havia sido cego para a verdade sobre Jesus. Cego para a realidade do messianismo de Cristo. Cego para a autenticidade da fé cristã. Ironicamente, homem que se considerava vidente espiritual descobriu que estava completamente cego. Líder religioso que afirmava conhecer vontade de Deus revelou-se ignorante da verdade divina. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Paulo, que chegara como líder autorizado para prender cristãos, foi conduzido como pessoa desamparada. Inversão completa de papéis que simbolizou transformação espiritual. A cegueira também representou morte simbólica de Paulo antigo. Durante 3 dias, experimentou tipo de sepultamento, isolamento total, incapacidade de funcionar independentemente, preparação para a ressurreição espiritual. Jesus havia passado 3 dias no túmulo antes da ressurreição. Paulo passou 3 dias na cegueira antes de sua transformação completa. Paralelismo não acidental, mas intencional. E orou em Atos 9:11. Durante cegueira, Paulo orou. Primeira vez nas Escrituras que vemos Paulo em oração genuína. Não oração formal religiosa, mas comunhão autêntica com Deus que acabara de encontrar. A oração de Paulo durante cegueira provavelmente incluiu confissão de pecados, arrependimento por perseguição e busca por orientação sobre o futuro. 3 dias de reorientação espiritual completa. Ananias recebeu visão sobre Paulo. Eis que ele ora. Deus destacou a oração de Paulo como evidência de transformação genuína. Homem que respirava ameaças, agora respirava orações. A cegueira física serviu propósito específico na transformação de Paulo. Primeiro, humilhou orgulho intelectual. Homem brilhante foi reduzido à dependência total. Segundo, criou período de reflexão forçada. Sem distrações visuais, Paulo pôde processar magnitude do que havia experimentado. Terceiro, simbolizou necessidade de iluminação divina. Assim como precisava de cura física para ver, precisava de revelação espiritual para compreender. Quarto, demonstrou o poder de Cristo sobre a vida de Paulo. Jesus podia cegar e curar. Controle total sobre capacidades físicas e espirituais. A cura da cegueira através de Ananias simbolizou iluminação espiritual completa. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Em Atos 9:18. Como que umas escamas. Não apenas recuperação gradual, mas remoção instantânea de obstáculos visuais, simbolizando remoção de obstáculos espirituais que impediam visão clara da verdade. Como aplicar essa verdade hoje? Primeiro, reconheça que cegueira espiritual frequentemente existe em pessoas que se consideram espiritualmente iluminadas. Segundo, ore por remoção de escamas espirituais de olhos daqueles que não conseguem ver verdade sobre Jesus. Terceiro, aceite que processo de transformação pode incluir períodos de desorientação e dependência forçada de Deus. A cegueira de Paulo simbolizou perfeitamente condição humana universal. Todos nascemos espiritualmente cegos e precisamos de intervenção divina para ver verdade sobre Deus. O quarto aspecto da transformação radical de Paulo
revela teste extraordinário de obediência. Deus escolheu Ananias, cristão comum de Damasco, para ministrar ao maior perseguidor da igreja. Esta escolha testou limites da fé e obediência cristã, de forma que poucos experimentam. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, Atos 9:10, não apóstolo famoso, não líder reconhecido, mas discípulo comum que se tornaria instrumento crucial na transformação do futuro maior apóstolo. Ananias vai e procura um homem chamado Saulo, Atos 9:11, ordem divina específica. Deus não apenas revelou localização de Paulo, mas ordenou Ananias a procurá-lo ativamente. Missão perigosa para cristão, em cidade onde Paulo viera para prender crentes. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Atos 9:13. Ananias conhecia a reputação de Paulo, sabia dos perigos, compreendeu que estava sendo enviado ao inimigo número 1 do cristianismo. A objeção de Ananias era completamente racional. Paulo era a ameaça mortal conhecida. Aproximar-se dele seria suicídio. Qualquer pessoa sensata recusaria missão tão perigosa. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Atos 9:14. Ananias sabia que Paulo tinha autoridade legal para prendê-lo, que encontro poderia terminar em prisão ou morte. Mas Deus insistiu: vai, porque este é para mim vaso escolhido. Atos 9:15. Revelação que transformou perspectiva completamente. Paulo não era apenas perseguidor, mas vaso escolhido para propósitos específicos. Para levar o meu nome aos gentios, e aos reis, e aos filhos de Israel. Atos 9:15. Deus revelou missão futura de Paulo. Ananias seria instrumento na preparação do maior missionário da história. Se você reconhece que tem evitado ministrar para pessoas que parecem perigosas ou impossíveis. Se Deus está chamando você para alcançar alguém que considera inimigo do Evangelho, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde exploramos coragem radical que transformação exige. Ative o sininho para cada desafio de obediência e deixe nos comentários: Deus, dá-me coragem como Ananias teve. E foi Ananias e entrou na casa. Atos 9:17. Obediência simples, mas heróica. Ananias superou o medo racional e confiou na palavra de Deus. Escolheu obedecer, apesar dos riscos óbvios. Irmão Saulo, primeiras palavras de Ananias. Não perseguidor Paulo ou inimigo Saulo, mas irmão. Aceitação imediata, baseada na revelação divina, não em evidência humana. O Senhor Jesus me enviou. Atos 9:17. Ananias identificou-se como enviado de Jesus. Estabeleceu autoridade divina para a missão perigosa. Demonstrou que obediência a Cristo supera considerações de segurança pessoal. A coragem de Ananias foi crucial para a transformação completa de Paulo. Sem ministério humano, conversão poderia permanecer incompleta. Deus usa pessoas para completar obra que ele iniciou sobrenaturalmente. Ananias impôs mãos sobre Paulo para a cura da cegueira, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Não apenas cura física, mas capacitação espiritual para ministério futuro. O ministério de Ananias estabeleceu padrão importante. Deus usa cristãos comuns para ministrar a conversões extraordinárias. Não reserva todas as oportunidades especiais para líderes famosos. Ananias demonstrou que obediência radical frequentemente requer superação de medos racionais, que confiança em Deus deve exceder considerações de segurança pessoal. A escolha de Ananias também revela como Deus testa a fé através de comandos que desafiam lógica humana. Será que você obedeceria a ordem para ministrar ao seu maior inimigo? Como desenvolver coragem como Ananias? Primeiro,
Confie que Deus não enviará você para situações onde sua proteção não seja suficiente. Segundo, lembre-se que pessoas mais improváveis podem ser vasos escolhidos para propósitos divinos extraordinários. Terceiro, supere preconceitos baseados em reputações passadas. Deus pode transformar qualquer pessoa instantaneamente. Quarto, aceite que seu papel na transformação de outros pode ser crucial, mesmo que pareça pequeno. A coragem de Ananias para ministrar ao inimigo demonstra que Deus usa pessoas comuns para completar transformações extraordinárias iniciadas por intervenção divina. O quinto aspecto da transformação radical de Paulo revela velocidade extraordinária. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. Atos 9:20. Sem período de preparação teológica, sem tempo de processamento gradual, Paulo imediatamente começou a proclamar a fé que tinha vindo destruir. E logo, palavra que indica instantaneidade, não após meses de estudo, não depois de seminário teológico, não seguindo preparação ministerial, mas imediatamente após conversão, Paulo estava pregando publicamente, nas sinagogas, nos mesmos lugares onde planejava prender cristãos. Paulo transformou locais de perseguição planejada em púlpitos de proclamação. Ironia divina extraordinária que demonstra completitude da transformação. Pregava a Cristo. Proclamava exatamente aquele que viera negar. O Jesus que considerava blasfemo tornou-se centro de sua mensagem. Transformação de oposição em adoração em questão de dias. Que este era o Filho de Deus. Declaração teológica profunda. Paulo não apenas aceitou Jesus como Messias, mas proclamou sua divindade. Compreensão que normalmente requer anos de crescimento espiritual. A velocidade da pregação de Paulo chocou toda a comunidade. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém assolava os que invocavam este nome? Atos 9:21. Estavam atônitos, completamente surpresos. Ninguém esperava que perseguidor se tornasse pregador tão rapidamente. Transformação foi tão radical e súbita que causou incredulidade geral. Assolava os que invocavam este nome, lembrança do passado recente. Pessoas lembravam claramente da reputação destrutiva de Paulo, fazendo o contraste presente ainda mais dramático. A pregação imediata de Paulo demonstra que conversão genuína produz compulsão para comunicar nova fé. Não conseguiu guardar revelação para si mesmo. Tinha que proclamar verdade que descobrira. Saulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Atos 9:22. Crescimento exponencial em poder de comunicação. Paulo tornou-se argumentador formidável para a fé cristã. Confundia os judeus. Deixava oponentes sem resposta. Homem que conhecia intimamente argumentos contra cristianismo, agora usava esse conhecimento para defendê-lo invencivelmente. Provando que aquele era o Cristo, demonstração lógica baseada nas Escrituras. Paulo usou educação farisaica para validar claims cristãos. Transformou o arsenal intelectual contra cristianismo em defesa do cristianismo. A capacidade imediata de Paulo para pregar efetivamente revela operação sobrenatural. Normalmente, pregação efetiva requer anos de desenvolvimento. Paulo começou pregando com poder desde o primeiro momento. Como isso foi possível? Primeiro, Paulo já possuía conhecimento bíblico extensivo. Conversão não criou conhecimento, mas reorientou o conhecimento existente para nova perspectiva. Segundo, encontro pessoal com Cristo ressuscitado deu autoridade experiencial às suas palavras. Não estava repetindo teorias, mas testemunhando realidade vivida. Terceiro, Espírito Santo capacitou sobrenaturalmente para comunicação efetiva.
Sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Unção divina compensou falta de preparação ministerial convencional. A pregação imediata de Paulo estabeleceu padrão importante. Conversão genuína produz testemunho imediato. Pessoas transformadas sentem compulsão natural para compartilhar experiência. Isso contrasta com tendência moderna de longos períodos de preparação antes de permitir testemunho público. Paulo prova que Espírito Santo pode capacitar para ministério efetivo desde conversão. A velocidade também demonstra que conhecimento anterior, quando reorientado pela conversão, pode ser imediatamente útil para reino. Educação secular e religiosa de Paulo tornou-se fundamento para ministério cristão. Como aplicar essa verdade hoje? Primeiro, encoraje cristãos recém-convertidos a testemunhar imediatamente. Não insista em longos períodos de preparação antes de permitir ministério. Segundo, reconheça que conversão pode instantaneamente reorientar conhecimento e habilidades existentes para propósitos divinos. Terceiro, confie que Espírito Santo pode capacitar pessoas para ministério efetivo independente de preparação formal extensa. A pregação imediata de Paulo, que chocou Damasco, prova que transformação genuína produz comunicação compulsiva da nova fé descoberta. O sexto aspecto da transformação radical de Paulo revela ironia divina extraordinária. E tendo-se passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Atos 9:23. O homem que organizara a perseguição contra cristãos tornou-se alvo da mesma violência que antes coordenava. Transformação completa de perseguidor em perseguido. Os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Exatamente o tipo de conspiração que Paulo havia liderado contra cristãos. Agora, ele era o alvo. Ironia divina que demonstra como Deus inverte situações completamente. Paulo experimentou na própria pele o terror que havia infligido a outros. Sentiu o medo que havia causado em famílias cristãs. Viveu a ansiedade que seus alvos anteriores haviam experimentado. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Atos 9:24. Deus protegeu Paulo da mesma forma que havia protegido cristãos de suas perseguições anteriores. Misericórdia divina, agora operando em favor daquele que fora inimigo. E eles guardavam as portas de dia e de noite para o matar. Atos 9:24. Vigilância constante, determinação homicida, planejamento sistemático para a eliminação. Paulo enfrentou conspiração tão intensa quanto aquelas que ele próprio organizara. A perseguição contra Paulo revelou custos genuínos do discipulado. Conversão não trouxe vida fácil, mas oposição intensa. Demonstrou que seguir Cristo, frequentemente, resulta em conflito com o sistema anterior. Então os discípulos, tomando-o de noite, o desceram pelo muro numa cesta. Atos 9:25. Escape dramático que simbolizou nova realidade. Paulo, que chegara a Damasco com autoridade oficial, fugiu como fugitivo perseguido. A fuga em cesta foi humilhação pública para homem que havia sido figura respeitada. De líder religioso, influente a refugiado, dependente da ajuda de outros. Inversão completa de status social. Paulo depois relembrou essa experiência. Em Damasco, o etnarca do rei Aretas guardava a cidade dos damascenos para me prender, e desceram-me num cesto por uma janela do muro, e assim escapei das suas mãos. 2 Coríntios 11:32-33. Interessante que Paulo incluiu essa experiência humilhante em lista de sofrimentos ministeriais. Não tentou esconder constrangimento da fuga em cesta. Aceitou como parte necessária de nova identidade. A perseguição também revelou solidariedade cristã. Os discípulos arriscaram suas vidas para proteger Paulo. Mesmo a comunidade que ele viera destruir agora se arriscava para salvá-lo.
Isso demonstra amor cristão que transcende ofensas passadas. Igreja não guardou ressentimento contra ex-perseguidor. Demonstrou perdão através de ação protetiva arriscada. A rapidez com que perseguição se voltou contra Paulo mostra que transformação genuína sempre gera oposição do sistema anterior. Cristianismo autêntico cria conflito com valores mundanos. Paulo aprendeu por experiência própria que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Não foi apenas ensino teórico, mas realidade vivida. A perseguição também preparou Paulo para ministério futuro. Como poderia encorajar cristãos perseguidos sem ter experimentado perseguição pessoalmente? Sofrimento tornou-se credencial ministerial, para que saiba consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1:4. Paulo consolaria outros através de experiência própria. A inversão de perseguidor para perseguido também demonstra a justiça poética de Deus. Paulo colheu exatamente o que havia plantado. Experimentou consequências diretas de ações anteriores. Mas essa experiência não foi vingança divina, foi educação divina. Deus usou perseguição para ensinar Paulo sobre realidade do discipulado e desenvolver compaixão por sofredores. Como aplicar essa verdade hoje? Primeiro, aceite que conversão genuína pode resultar em oposição de círculos anteriores. Família, amigos, colegas podem se tornar hostis. Segundo, use experiências de sofrimento como preparação para ministério futuro. Deus usa dificuldades para desenvolver credibilidade ministerial. Terceiro, demonstre perdão e proteção para aqueles que anteriormente foram seus oponentes. Igreja deve refletir amor que transcende ofensas passadas. A perseguição que se voltou contra Paulo demonstra ironia divina, que transforma perseguidores em perseguidos como parte de educação espiritual completa. O sétimo e último aspecto da transformação radical de Paulo revela resultado final extraordinário. A dedicação que desenvolveu ao cristianismo superou completamente a oposição que antes demonstrava. Paulo tornou-se mais comprometido com a expansão da igreja do que havia sido com sua destruição. Mas Saulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Atos 9:22. Muito mais. Intensificação crescente. Cada dia, Paulo se tornava mais efetivo, mais apaixonado, mais dedicado à proclamação de Cristo. A dedicação de Paulo ao cristianismo eventualmente excedeu sua dedicação anterior ao judaísmo. Homem que havia sido fariseu extremo, tornou-se cristão ainda mais extremo. Paixão religiosa foi redirecionada, não diminuída. Fui criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel. Atos 22:3. Paulo havia recebido educação religiosa mais refinada disponível, mas abandonou privilégios do judaísmo pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3:8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3:1-7. Inversão total de valores. Tudo o que antes considerava vantajoso tornou-se inútil comparado ao valor de conhecer Jesus. Paulo não apenas mudou de religião, mudou completamente sistema de valores, prioridades, definição de sucesso, sentido de identidade. Transformação foi total, não parcial. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. No final da vida, Paulo pôde afirmar dedicação total à fé que uma vez tentara destruir. Perseverança que superou todas as adversidades. A dedicação de Paulo produziu resultados extraordinários. Plantou igrejas em 3 continentes, escreveu metade do Novo Testamento, influenciou a história humana mais que qualquer pessoa, exceto Jesus. Mais do que todos eles trabalhei.
1 Coríntios 15, 10. Paulo admitiu que trabalhou mais intensamente que outros apóstolos, dedicação proporcional à magnitude da transformação que experimentara. Por que a dedicação de Paulo foi tão intensa? Primeiro, porque experimentou conversão mais dramática. Pessoas que recebem mais perdão demonstram mais amor. Lucas 7,47. Segundo, porque compreendia a magnitude de sua oposição anterior. Culpa por perseguição motivava a dedicação compensatória extraordinária. Terceiro, porque encontro pessoal com Cristo ressuscitado criou convicção inabalável. Não baseou fé em argumentos, mas em experiência direta. Quarto, porque reconhecia chamado específico como apóstolo aos gentios. Senso de propósito divino motivava dedicação total. A transformação de Paulo prova que conversões mais dramáticas frequentemente produzem cristãos mais dedicados. Grandes pecadores podem se tornar grandes santos quando experimentam o poder transformador de Cristo. Os 7 aspectos da transformação radical de Paulo são: intensidade extrema da oposição anterior, intervenção sobrenatural direta, cegueira, que simbolizou condição espiritual, coragem de Ananias para ministrar ao inimigo, pregação imediata que chocou Damasco, perseguição que se voltou contra ele e dedicação que superou oposição anterior. Cada aspecto demonstra faceta diferente do poder transformador absoluto de Deus. Juntos, comprovam que ninguém está além da possibilidade de conversão radical. Se esta história de transformação impossível despertou esperança em seu coração, se reconhece que Deus pode fazer o impossível em qualquer vida. Deixe nos comentários: Deus, transforme impossíveis ao meu redor. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança para situações impossíveis. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde exploramos poder transformador que supera toda oposição. A transformação de Paulo é prova permanente de que Deus especializa-se em impossíveis, que pode converter inimigos mais hostis em aliados mais dedicados, que nenhuma pessoa está além do alcance de sua graça transformadora. Se Deus pôde transformar Saulo de Tarso, perseguidor fanático, em Paulo apóstolo, maior missionário da história, então pode transformar qualquer pessoa que você considera impossível. Não desista de orar por inimigos do Evangelho. Não pare de interceder por perseguidores da igreja. Não abandone esperança para opositores mais hostis, porque a história de Paulo prova que hoje inimigo pode ser amanhã apóstolo, que perseguidor violento pode se tornar pregador poderoso, que oposição extrema pode ser transformada em dedicação total. Deus ainda está no negócio de transformar perseguidores em pregadores, de converter inimigos em evangelistas, de mudar destruidores em edificadores. A pergunta não é se Deus pode fazer isso. A pergunta é se você acredita que Ele fará. Paulo é prova viva de que com Deus nada é impossível.